bem com vocês? Hoje eu vou gravar para vocês sobre português, né? E aqui tem uma letra de uma canção que se chama Minha Alma, né? Que a minha alma está armada e apontada para a cara do sossego. Pois passa em vós, passa em vós. Não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar, para tentar ser feliz. Os grades do condomínio são para trazer a proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. E aqui tem as línguas, né, sobre uso de reflexão, forma de organizar as orações, tipos de predicado. Para atender às nossas necessidades de comunicação, podemos organizar as frases de diversas maneiras. Para essa organização, uma das coisas que devem ser observadas é o sentido que as relações entre o sujeito e o predicado pode produzir nos textos. Na unidade anterior, você estudou sobre o predicado nominal para caracterizar o sujeito, indicar estado, qualidade, mudança de estado e por meio do predicado do sujeito. Vamos ver outras formas do predicado de trazer informações sobre o sujeito. Tem a oração A e a oração B. A oração A, que tem o sujeito, predicado nominal, verbo de ligação e predicativo do sujeito, né? Os maus exemplos são contagiosos. Os maus exemplos são sujeito, predicado nominal são contagiosos, verbo de ligação é são e contagiosos é o predicativo do sujeito. Tem a oração B. Sujeito, predicado verbal e verbo de ação. Pequenos delitos causam danos à sociedade. Sujeito é pequenos delitos, verbo de ação é causam e predicado verbal é causam danos à sociedade. Bem, aí, né, tem aqui. O predicado é a parte da oração que traz as informações principais sobre o sujeito. Essas informações podem estar conectadas principalmente sobre dois termos. Oração A. A informação importante expressa pelo predicado está no predicativo do sujeito, isto é, na característica ou no estado do sujeito. Contagiosos, que é o que está ali. Os maus exemplos são contagiosos, né? Onde que tá? Aqui. O predicativo do sujeito é o núcleo. O predicado é nominal. E o verbo é de ligação. Oração B. A informação importante expressa pelo predicado e destinação do sujeito causam, né? Pequenos delitos causam danos à sociedade, né? O verbo é o núcleo do predicado e é chamado de significativo, pois expressa uma ideia fundamental sobre o sujeito. O predicado é verbal. Pronto. Transitividade verbal. Verbos transitivos e verbos intransitivos. Aqui tem o leão quadrinho reproduzido a seguir, né? Que é esse aqui, né? E nele aqui, Nenê já anda, aí tem um passarinho voando, como eu mostrei ali, né? Nenê já fala, aí o passarinho canta. Nenê já faz desenho, criança, quem se parece? E a andorinha, sei lá. Aí aqui, quem está falando sobre as habilidades do Nenê? Bem, não dá pra ver, né, quem é que tá falando. Dá pra ver que a pessoa tá falando, mas não dá pra ver quem é que está falando. Pode ser a mãe, pode ser o narrador, mas é mais provável que seja a mãe, né? Que esteja falando do bebê. A mãe ou o pai. A andorinha parece querer também mostrar suas habilidades perto do Nenê. Como ela faz isso? Ela voa e canta, né? Qual é a provável razão da andorinha ter respondido que não sabe sobre quem é o desenho feito pelo Nenê? Porque, pelo que eu sei, nenhum pássaro assim, né, se olha no espelho para ver que ele é um pássaro, né? E aqui, né, os verbos transitivos expressam uma ação que não fica apenas com o sujeito. O efeito da ação precisa de um complemento para ter o sentido completo. Assim, na frase 3, o Nenê pratica uma ação. Ele faz, né? E essa ação precisa ser um complemento desenho. Verbos transitivos e intransitivos são significativos, isto é, trazem a ideia central sobre o sujeito. Por isso são sempre núcleos do predicado verbal.
Agora tem complementos verbais, né? E aqui tá. Eu lhe dei pó de asa de morcego e óleo de lagarto 2 vezes ao dia. Corte óleo de lagarto. Por que foi pedido que cortasse óleo de lagarto que a mulher dele deu a ele? Porque ele ficou com uma língua de lagarto e tá começando a agir como lagarto, né? Agora, aqui, observe. Pó de asa de morcego e óleo de lagarto 2 vezes ao dia. Eu dei-lhe a ele, né? Dei alguma coisa, né? O que ele deu? O que ela deu foi pó de asa de morcego e óleo de lagarto 2 vezes ao dia, né? A forma verbal dei precisou de 2 complementos para ter sido completo, portanto, trata-se de um verbo transitivo. Esses complementos são chamados de objetos. Observe como esses complementos ou objetos podem se relacionar com o verbo que estão complementando, ligados. E agora vamos lá. Ligados sem proposição. Corte o óleo de lagarto. Complemento verbal e um objeto direto, né? O verbo cortar precisou de complemento. Corte alguma coisa, né? Aqui. Hagar precisa de óleo de lagarto, que tem a preposição de óleo de lagarto, que é um objeto indireto, né? Novos reservatórios de água, complemento verbal e um objeto direto. Áreas de lazer, é um objeto indireto. Água para os desabrigados. Para é preposição, água é objeto direto e um complemento verbal. E